Bem-vindos a mais um Cantos à Casa, hoje com Filipa Galrão. Ela é locutora, é mãe, é feminista. Enquanto procurava o jornalismo, a vida deu-lhe o entretenimento. A música é uma das suas grandes paixões e, apesar de viver apenas 20 minutos de Lisboa, continua a ser a menina da aldeia. Olá, Filipa. Obrigada por estares connosco. Começa aqui pela aldeia. Sim. É mais fácil para ti trabalhar no mundo das figuras públicas, sendo uma menina da aldeia? Eu acho que é mais difícil. Mais difícil? Sim, não sei. Agora já não sinto tanto isso, mas no início eu sentia-me um bocadinho deslocada, não é? Não tinha o background da cidade. Só vim para a cidade com a faculdade. Foi assim, quando as portas da aldeia se abriram para mim, quando comecei a andar de metro, por exemplo, a ter que olhar para os dois lados da estrada para atravessar, é verdade. E o ritmo frenético da cidade só entrou na minha vida ali aos 17, 18 anos. E só nessa altura também comecei também a abrir-me para aquilo que poderia ser o mundo que depois vim a descobrir, não é? Das figuras públicas. Mas quando se está na aldeia, como é que se olha para a cidade? Como uma loucura, mas também como uma terra de oportunidades. É ali que tudo acontece, é ali que eu tenho cinema, é ali que eu tenho discoteca e muita gente, ou seja, muita gente diferente, porque na aldeia, por muito confortável que seja e bom de estar, tens muito acesso às mesmas coisas todos os dias, não é? As pessoas pensam todas muito da mesma forma. E eu senti que era uma abertura a vários níveis, o vir para a cidade. Não era só a nível de tudo o que eu tinha, material, mas também abrir a mente para outras realidades. Eu acho que a parte de gira aqui é que tu nunca saíste de lá. Exatamente. Apesar de... Gosto muito do ritmo da aldeia, de saber que vou regressar lá e que vou estar lá sem grandes preocupações. Porque depois a cidade tem outras preocupações, não é? A preocupação do trânsito, dos barulhos, Eu vivo numa vivenda, percebes? Tranquila, a casa onde o meu pai nasceu, que depois foi transformada na casa onde agora eu estou, e eu dou muito valor a essas coisas e vivo muito desses pedacinhos de história da minha vida. Que casa é essa? Vamos começar mesmo por aí. A que eu vivo agora? A que tu vives agora, que já foi a casa... Quer dizer... Do meu pai. Neste caso foi a casa onde o meu pai nasceu. Okay. O meu pai tem mais um irmão e a mãe dele, minha avó, que não cheguei a conhecer, infelizmente, teve-o ali naquela casa. Entretanto, com partilhas e aquelas coisas que nós sabemos, a casa acabou por ficar para ele. Ele não restaurou, deitou mesmo abaixo e construiu uma vivenda nova, que ficou lá à espera que uma das filhas, eu ou a minha irmã, quisesse ou não ficar com ela. Isto é uma coisa mesmo totalmente da aldeia, não é? Estar já a antecipar o faz futuro. Uma casa já a pensar, é para as minhas filhas. Isto é para as minhas filhas. Entretanto, a minha irmã saiu de casa, não quis ir para lá, quis ir viver para outro sítio. E eu, quando, na altura de me casar, pensei, vou ficar aqui. O meu marido também gosta bastante da aldeia e temos muitos amigos ali ainda. E pronto, acabámos a ficar com essa vivenda. Sentes também dar mais qualidade de vida aos teus filhos? Completamente. Sim. Até nem é tanto, não é só a vida no campo, teres essa calma, mas teres ali a rede de apoio, no meu caso, não é? A minha rede de apoio está na aldeia, a minha mãe está ali, está a 100 metros, está numa rua abaixo, a minha avó está ali. Eu conheço praticamente todas as pessoas que ali vivem, sabes? Sentires que tens ali pessoas que te ajudam. Apoio, não é? Exatamente. Alguma coisa, sabes que... Que eu acho que na cidade às vezes é capaz, se calhar nos bairros sentes mais isso, mas perdes um bocadinho, sim. Continuar com esse laço familiar também, que eu acho que é importante. Olha, falamos dessa casa e queria falar contigo também de algumas fotografias. Sim. Porque eu acho que tem ali uma ali atrás que te é realmente especial e queria te perguntar se está relacionada com essa casa antes de ser destruída, que é um terraço. Não. Essa é a casa dos meus pais, ainda hoje. Os meus pais vivem nessa casa, sei lá, há 40 anos, não sei. Também foi uma casa que o meu pai fez, um terreno que lhe foi deixado por um avô e também lá na aldeia. O terraço, não é, que está ali atrás. O terraço, a minha casa, a casa dos meus pais é de resto de chão e primeiro andar, e no primeiro andar tinha então um terraço gigantesco com vista para a Serra de Sintra. E esse terraço foi basicamente onde eu passei a infância e o início da adolescência. Era onde eu lanchava, era onde eu brincava, foi onde eu comecei a gravar as cassetes, as músicas que passavam na rádio e eu gravava em cassete. Já fazia isso, sim. Onde eu ensaiava Spice Girls para depois atuar na escola. Ou seja,
se era preciso ensaiar ou fazer assim alguma coisa com mais do que 2 ou 3 miúdos, já sabiam que iam para o terraço da Filipa porque tínhamos muito espaço e estávamos descansados. Era ligar o rádio e fazíamos ali a nossa cena. Fosse um teatro, fosse uma dança, era sempre nesse terraço. Então o terraço foi muito especial e muito marcante naquilo que foi a minha infância e adolescência. E a dada altura o terraço desapareceu e é assim uma mágoa que eu tenho, mas desapareceu por um bom motivo. Eu não tinha um quarto só para mim, em casa dos meus pais, eu dormia com a minha irmã. E a partir do momento em que eu começo a querer emancipar-me e a ter um quarto só meu, por volta dos 15, 16 anos, os meus pais pensaram, ok, mas então vamos ter que fazer um para nós, para tu poderes ter o teu. Vamos ocupar o espaço do terraço. E foi aí. Foi por um bom motivo. O terraço desapareceu para os meus pais terem um quarto e eu também ter um quarto só para mim. Mas era giro, já eras tu quem organizava as festas e já fazia as cassetes com as músicas. Há alguém da tua família que venha do mundo da comunicação? Não, ou... isto fui eu. Foi assim que eu me abri para o mundo primeiro. Foi a ouvir música, foi a ler livros, foi... Eu sentia, acho eu sentia que tinha que me abrir de certa forma, que aquilo que eu tinha ali não chegava. Tenho uma grande influência da minha irmã. A minha irmã é jornalista, acabou a seguir depois aquilo que eu também queria seguir e desviei-me mesmo a tempo. Mas a parte do espetáculo e do entretenimento nunca teve nada. A minha família não tem nada, nenhuma ligação com o mundo do espetáculo. Acho que foi uma coisa que eu nasceu comigo ou acabei a desenvolver porque achei graça, mas ao mesmo tempo foi muito bom terem-me deixado explorar isso, porque podia não ter acontecido, não é? Os meus pais podiam ter dito, como diziam a certa altura, devias ir para a advogada, devias ir para a direito. Chegaram a dizer isso? Sim. E eu, não, mas eu vou para jornalismo. Não sabia muito bem ainda mais o que era. velha. Eu não sabia ainda muito bem o que era o entretenimento, percebes? Para mim, aparecer a Catarina Furtado na televisão, ela era jornalista, não é? Não era entertainer, isso não era algo que soubesse, ou que eu soubesse o que era. Depois comecei a perceber o que era a comunicação e tirei comunicação social e aí percebi todas as vertentes e todo um mundo que eu podia explorar dentro daquilo que era a comunicação. E ainda bem, e estás agora a fazer aquilo Sim, estou muito mais feliz. Era o que eu dizia, eu quero ser jornalista, mas eu não quero um lado sério da coisa, eu quero poder dar a minha opinião, eu quero explorar coisas mais criativas. E depois foi aí que o entretenimento apareceu. Essa parte de quereres dar a tua opinião e vem também, é daí que nasce também a tua veia mais feminista, isto é, o facto de quereres falar sobre esse tema. Eu acho que nós devemos, e ainda bem que eu estou no entretenimento e essa acaba por ser uma plataforma onde eu consigo dar voz àquilo que são as causas em que eu acredito. E as redes sociais também? Também, depois mais tarde, não é? Mas inicialmente quando tudo começou ainda não havia redes sociais, quando eu pensei em ir para a rádio, mas foi sempre já nessa perspectiva do eu vou ter uma voz, e se eu vou ter uma voz eu vou ter uma responsabilidade social. Portanto, se eu tenho essa responsabilidade, eu vou dar voz às causas em que eu acredito e que eu acho que são determinantes e importantes. Eu acho que o feminismo é, assim, das causas mais importantes e que a partir dela vêm todas as outras. E espero que um dia o feminismo acabe, porque é sinónimo de que não é necessário. Exato. Achas que ainda é preciso falar muito sobre esse tema? Acho que sim, acho que é preciso falar muito. Em relação a muito. ti, o que é que te afeta mais? Porque é que tu sentes essa necessidade da tua experiência? Primeiro porque sou mulher e faz-me sempre muita confusão quando uma mulher diz eu não sou feminista, mais até do que um homem dizer. Porque se tu és mulher e não és feminista, tu estás contra ti. Porque é um facto que tens menos direitos, é um facto que sofres todos os dias por isso, mesmo que tu não sofras diretamente na pele ou não o sintas, a maneira como a sociedade está estruturada, como o patriarcado impera, ou o facto de tu estás em Portugal, ok, tens mais direitos do que uma mulher no Irão ou na Arábia Saudita, isso deve incomodar-te. Então, a partir do momento em que te deve incomodar, deves falar sobre isso. E é isso é isso que eu faço. Vamos ver aqui outras fotografias. Esta aqui... Sim. Estamos aqui com a Filipa. Estou com a dúvida. Filipa telefonista. Sim. Isto aqui é em que casa? Dos teus pais? Eu não tenho certeza se é a casa da minha mãe ou da minha avó, porque os vasos têm todo o ar de terem sido arranjados pela minha avó. Porque ela adora plantas e ela fazia muito isso de pôr pedras e tijolos para pôr os vasos assim com alturas diferentes e a coisa ficar assim mais ou menos montada como deve ser. E vemos vários tipos de plantas lá atrás. Passavas muito tempo em casa da tua avó? Passava, porque era com ela que eu ficava quando os meus pais trabalhavam. O meu pai, ainda por cima, no início, até eu ter 4 ou 5 anos, ele trabalhava fora durante a semana, trabalhava na Renova, só vinha à casa ao fim de semana. A minha mãe trabalhava num escritório e saía às 6, possivelmente, não é? E eu estava com a minha avó e com o meu avô, que também viviam na aldeia, e era lá que eu ficava.
Só fui para a escola mesmo quando entrei no primeiro ano, na primeira classe. Ficavas sempre com as... És muito menina da avó, então? Médio, sim. Eu não acho que seja o típico, quando se considera mimado dos anos 80, estás a ver? Agora já sabemos que o mimado é uma coisa boa, mas eu acho que não, acho que sempre fui deixada assim muito à solta, estou no campo, estou a brincar, não estava muito sozinha, havia sempre primos, havia sempre mais miúdos na rua, que agora é uma coisa que eu sinto alguma falta, os meus filhos não têm isso, apesar de viverem na aldeia, já não há muito aquela coisa de deixar as crianças a brincar na rua, já há muitos carros, já há muito cimento, já há muito alcatrão, que não havia nessa altura. Acabo por ser menina da avó e menina dos papás também, há muito ainda aquele sentimento de proteção, de manter por perto, como vivemos todos muito próximos. Mas é aquele sentimento de entreajuda e de... E também, no fundo, aquilo que os teus pais fizeram contigo é o que tu fazes agora também com os teus filhos. Sim, os meus filhos ficam com os meus pais, com os dois, que são, tanto o meu pai como a minha mãe são ótimos cuidadores, até aos 3 anos, neste caso, a partir dos 3, de jardim de infância. Até lá ficam na aldeia também. Na aldeia também. Até lá ficam com os avós e ficam muito bem. Ali atrás temos uma Filipa também mais pequenina ainda. Sim, a minha fase gorducha, foi ali só, depois... Não é preciso. Estavas ali com que idade, mais ou menos, sabes? Eu acho que devia ter aí uns 2 anos. E era no terraço? Era no terraço também. Muitas fotografias no terraço. E lá para trás dá para ver. A minha casa estava em frente a uma pedreira, uma antiga pedreira onde se extraía pedra. Nós vivemos na zona dos mármores e dos granitos. E era uma antiga pedreira desativada ali. Depois, entretanto, agora já não é, o terreno já foi alisado, mas é uma imagem também que eu tenho da minha infância. Está no terraço, não é? Tenho vista para a serra e um buraco gigantesco ao pé de casa, uma pedreira. Exato. E brincava aqui muito aí. São mais recentes, já com o teu Eusébio. Na casa dos meus pais. Na casa dos teus pais. Na churrasqueira dos meus pais. Estávamos a plantar centeio, beterrabas que ele plantou com o meu pai. O meu pai acaba por fazer as mesmas dinâmicas que fazia connosco. Isso que eu também te ia perguntar, o facto também de seres da aldeia e de valorizares também determinadas coisas, são os tipos de práticas que tu também mantens ainda nos dias de hoje, isto é, hoje fala-se muito das pessoas que podem, e há cada vez mais páginas no Instagram sobre isso, fazemos fazer a nossa estufinha no apartamento, sim. Que isso é possível, e uma pessoa vai plantando uns morangos aqui, mas... Tu tens outra... Não tenho na minha casa, porque não tenho esse espaço, mas os meus pais sim, têm esse jardim. O Eusébio plantou há pouco tempo melancias, por exemplo. Então andamos a ver a melancia crescer, se bem que a melancia está ainda deste tamanho, mas ele acha graça a isso, sim. Nós continuamos a manter essas práticas, que são práticas que não é uma moda, já vêm desde essa altura. Não é uma moda, sim, é uma coisa que tu já fazias e que sim, ou haver sempre salsa e coentros na casa da minha mãe é comum, é uma coisa que não se compra, por exemplo. No outro dia comprei hortelã. Sim. A hortelã apanhas na estrada, Filipa. Não vais precisar comprar hortelã. E a hortelã ainda por cima depois não dura muito tempo. São essas coisas assim pequeninas, mas que eu em minha casa não tenho, mas porque tenho a casa da minha mãe com isso. Percebes qualquer coisa? Exato. Faz logo um desvio. E ali atrás, o aniversário dos 3 anos do Eusébio. O Eusébio já tem 5. Já tem 5, já está crescido. Fizemos a festa com a temática dos dinossauros na casa dos meus pais, porque tínhamos mais espaço. Temos o jardim, queríamos montar assim um insuflável, um dinossauro gigante no meio, uns ovos de dinossauros escondidos. E então a casa dos meus pais serviu perfeitamente para isso. O facto de estás na aldeia nunca te limitou a esta questão dos sonhos? Também falamos da aldeia, são 20 minutos de Lisboa. Não, é só uma questão de organização, sabes? Tipo, acho que o grande limite que eu via, ou que continuo a ver, é eu saio de casa de manhã e já tenho que planear muito bem todos os sítios onde eu vou aqui em Lisboa, percebes? Se vou tomar um café aqui, se à noite vou querer ir não sei onde, é mais isso, não tenho aquela coisa do estou em casa e agora onde é que vamos à noite? Vamos jantar aqui ao restaurante da esquina? Não há restaurante na esquina, percebes? É mais isso que sinto falta e também não tenho ninguém que me leve comida a casa se eu não cozinhar, percebes? Eu não quero dizer o nome de... Sim, percebes. Mas também não sentes falta? Não, porque eu acabei a organizar a minha vida de outra forma, de forma a que isso não seja assim tão necessário. E nunca foi, a verdade é, nunca tive, portanto não sinto falta do que nunca tive. É isso mesmo, não sentes falta. Uma vez estás numa casa que alguém, de certa forma, construiu para ti... É mesmo isso. Que é uma casa que construíram para ti. Tu não sentes falta de ter uma casa que sejas tu a idealizar ou consegues fazer isso nessa casa onde estás agora? Consigo, mas cada vez menos. Ou seja, quanto mais tempo tu passas numa casa, eu acho que isso para qualquer pessoa, eu já lá estou há 8 anos. Tu começas a querer mudar tudo. Esta parede já não faz sentido, este quadro aqui já não faz sentido.
E agora já penso mais nisso. Quando fui para lá, não, estava perfeito. Agora já penso em mudar tudo, sim. Que mudanças é que já fizeste assim? Uma grande mudança que tenhas feito? Grande mudança foi, se calhar, quando os meus filhos nasceram e um dos quartos... Mas lá está, o quarto não estava ocupado com nada. Okay, não foi uma mudança, foi o criar ali um espaço. Eu tenho um sótão que não tinha também nada e que neste momento tem um playroom, um escritório, uma arrecadação com 1000 caixas desde a roupa que eles usavam. Não é um faz tudo. Exatamente, mas é um privilégio esse sótão, porque eu já percebi que as pessoas têm muita dificuldade em arranjar um sítio... Um sítio bom para pôr coisas que já não usam, mas que possivelmente vão querer usar mais tarde. Não é o estares a acumular tralha, não é isso. Sim, é sei o que queres dizer. A roupa dos meus filhos ali, não guardas tudo, acabas por dar muita coisa. Algumas que vais guardando, coisas que eu trouxe. Um filho e um terceiro. Exatamente, e agora tenho isso tudo muito organizadinho no meu sótão, caixas roupa dos 0 aos 6 meses, dos 6 aos 12. Pronto, e isso é incrível depois quando é para emprestar a amigas também. És muito organizada, fazes questão de ter tudo assim muito... Sou organizada, mas como sou muito distraída e às vezes não tenho muito tempo, as coisas ficam muito tempo por arrumar, sabes? Ok. Estão ali, eu sei que as vou arrumar. Elas estão ali, tu sabes o que é para fazer. Um dia, sim. Mas quando começo, gosto de organizar, sim. Gosto que as coisas estejam assim por uma ordem específica. Então imagina, se tivesses que pensar assim na tua casa ideal, como é que ela seria neste momento? Sim. Seria o oposto a que eu tenho, porque lá está, a minha casa é em altura, resto chão primeiro, segundo, tem muitas escadas. Depois de ser mãe, tu percebes como isso pode ser um problema. Basicamente, desde os 6 meses que os meus filhos sobem e descem escadas como ninguém, sabes? A rastejar, porque não há outra alternativa. Portanto, agora, se eu mudasse, seria claramente uma casa piso térreo, com muito menos espaço, para não ter a tal tentação de acumular, muito mais ampla e com muitas janelas, para ter muita luz, porque eu tenho muitas janelas, mas são janelas pequenininhas, sabes? Aquela casa antiga com janelinhas. E eu faria tudo, uma janela só, para a casa inteira, se fosse preciso. Mas também é giro ao mesmo tempo estar numa casa que realmente foi pensada para ti e que, de certa forma, também tem lá muita história. Tem, sim. E muitas memórias. Isso é que memórias é que tu guardas, assim, mais marcantes? Olha, eu tenho muito... Quando passeio e eu quando casei, e fui para ali, que foi quando casei, mas já namorava há 10 anos, eu já trazia... uma coisa que eu queria fazer há muito tempo quando tivesse uma casa em conjunto com o meu marido, que era os quadros dos sítios onde nós já passeámos. Então temos nas paredes esses quadros, que já são bastantes, e entretanto já desisti da ideia, porque senão a casa eram só quadros. É bom sinal, Filipe. Sim. Por outro lado, demora imenso tempo até imprimir fotografias, por exemplo. Eu não tenho muita paciência, sabes? O meu filho mais velho tem um álbum que ficou a meio, a mais nova ainda nem sequer tem álbum, e já vai fazer 3 anos. Mas eu gabo a paciência das pessoas que conseguem fazer isso. Sim. Porque eu acho que é bonito, depois, de certa forma. Eu percebo a parte digital, não é? Porque é fixe, é mais E eu prático. tenho tudo organizado no disco externo, mas ainda não escolhi para imprimir, para pôr ali, para pôr naquela moldura. E para contar uma história, de certa forma. Também. Se calhar estou à espera de ter a tal casa de piso térreo para fazer os quadros isso. Todos com... Olha, como é que era a Filipa adolescente? Se olho para trás, acho até que era calma. Na altura eu achava que era irrequieta. E se calhar os meus pais vão achar que eu era rebelde, estás a ver? Depende do ponto de vista. Ok. Então, se calhar depende da idade e da fase por onde estás. Sim, mas eu era obediente, sabes? Tinha uma veia muito rebelde, mas eu tinha um limite. Sabias até onde é que podia ir, exato. Mas eu era muito sonhadora, muito idealista. Ainda és? Ainda sou, sim. Eu acho que temos que ser sempre um bocadinho, porque o realismo às vezes, enfim... impede-nos de dar o próximo passo. Sim, embora eu agora sou mais, mas de jogar pelo seguro e tudo mais, deixa-me mais confortável, mas acontece tanta coisa fixe quando saímos da nossa zona de conforto. E eu na altura era muito isso, e era muito... vou escrever sobre música, era o que eu queria, imagina. Vou escrever sobre música. Comprava tudo o que era revista de música nacional e internacional para tentar aprender, para perceber como é que faziam. Não, vou ser escritora. Não, vou ler muitos livros do José Saramago. Estás a ver? Quando me obcecava com uma coisa, eu era esse tipo de pessoa. Agora, mal de mim, se me obcecasse, coitados dos meus filhos, eram deixados assim. Mas tu tens um sonho, e corrijo-me se eu estiver enganada, que é de fazer a bola branca, portanto... Não tenho o sonho de fazer a bola branca. Eu já faço a bola branca todos os dias, que eles são profissionais incríveis e sou eu que
que os lanço para o programa e já é uma honra trabalhar com aquelas pessoas. Um gosto também pelo futebol. Sim, sabes que o meu gosto pelo futebol, as pessoas acham... Há muita gente que acha que eu sou fanática, eu não sou fanática. Não, estou a dizer isso. Eu sei, mas só para esclarecer. E cresceu muito depois de conhecer o meu marido e ele sim ser fanático, posso dizer, acho que ele não se importa. Mas eu não sou de entrar em... Sim, está tudo bem, não é? Exato, está tudo bem. Podemos comentar, sim, na boa, mas nunca chega a um extremo de ficar chateada com alguma coisa. Imagina, se tivermos uma discussão sobre feminismo, se calhar mais rapidamente isso vai acontecer do que sobre o Benfica. Mas nasce pelo teu não, marido? Não, o meu pai já era do Benfica e tudo mais, mas ele sempre disse, não, só vais ser sócia quando conseguires pagar as tuas próprias cotas. E foi isso que eu fiz. Quando passei a ganhar, a receber dinheiro, fiz-me de sócia. Entretanto, o meu marido tinha cativo e tudo mais, e aí entrei na cena. Mas não gostavas de fazer, não passa pelos teus objetivos, fazer um programa de desporto? Não sei, talvez. Na rádio? Talvez, mas não estou a pensar nisso agora. Deixar acontecer? Sim, eu sou muito assim, não faço grandes planos a longo prazo. Não. A vida vai acontecendo. Isso não te... Uma vez que estavas a dizer há pouco que jogas mais pelo seguro, isso não te incomoda? Não sei. Não me incomoda. Não me incomoda. Faço alguns planos, mas eu tento que as coisas não fiquem muito definidas, porque também acho que posso me desiludir mais facilmente, sabes? Se depois não acontecer. Então, já levaste muitos baixo expectativas. Não, mas lá está, não arrisco assim muito. Se calhar devia arriscar mais. Ficas a pensar sobre isto. Aliás, este programa também é para isto, é para deixar os nossos... Agora fico aqui a pensar, será que devia arriscar mais? Enquanto a Filipa pensa, eu vou-lhe perguntar se ela realmente lá em casa, o que é que ela faz para ser mais amiga do ambiente? Vamos a isto. Filipa, uma das coisas que eu acho que é importante falarmos hoje, nos dias de hoje, não só sobre a questão do feminismo também, porque é uma das causas sociais que tu apoias, é esta questão da sustentabilidade. Uma vez tens 2 filhos pequenos, vives no campo, portanto eu acho que deve ser muito mais fácil para ti também ter aqui práticas mais sustentáveis e até práticas que se calhar tu não pensas no que estás a fazer. Já faço desde sempre, Já fazes desde sempre. Práticas são essas? Olha, agora lembrei-me de uma que eu não faço, mas que a minha avó faz bastante. Que mas de aproveitar as borras do café para fertilizar a terra das plantinhas dela, percebes? Ela não desperdiça muita coisa, na verdade. O que é que eu faço? Eu faço a reciclagem. Normal. Tenho uns saquinhos do Ponto Verde para o papel, para o plástico e para o vidro. E as cápsulas do café, que é sempre o mais complicado porque não são recicláveis, não é? Tiras? Não, ou deixo-as na loja, ou então eu comprei uma cápsula de... Já sei. Sabes? Sim, em que eu ponho o café lá dentro. Que é reutilizável. Exatamente, é sempre a mesma cápsula. Sempre a mesma cápsula. E é fixe porque podes comprar vários tipos de café também e faz aquele efeito de não estás sempre a beber o mesmo café. É assim alguma coisa que tu já faças desde sempre, além da reciclagem, que agora percebes que faz parte dessas práticas sustentáveis, mas que tu nunca tinhas pensado nisso? Vender roupa em segunda mão e comprar roupa em segunda mão, por exemplo. Desde sempre? Se calhar não é desde sempre, mas é algo que eu sempre gostei. Por isso, acho que faz sentido. O que é que eu faço mais? Por exemplo, aproveitar a água do banho antes de aquecer, ter um baldinho e depois usas aquilo para o autocolismo, para regar flores, para o que for. Assim, mais... Já fazes muitas coisas. Achas? Sim, assim, para os dias de sempre hoje. que é pouco. Não, sim, é sempre pouco. Se conseguirmos fazer não mais, deito comida fora, normalmente sim, também aproveito isso. Acho que se nós, às vezes não é, eu acho que não é pensar demasiado naquilo, ou não é pensar, vou começar a fazer isto. Não, acho que é mesmo isso que estavas a dizer. Essas práticas normais do dia-a-dia de... ter essa consciência. Acho que és interiorizar. Sim, é isso. Sim. Comprar roupa em segunda mão, se calhar tu não pensaste nisso porque estavas a ajudar o ambiente. Exatamente, sim. Faço-me entender, não é? Claro. Não é fazer, vou fazer isto porque estou a ajudar. Não, eu acho que é muito... Se for uma coisa que tu faças porque faz sentido, é muito mais fácil interiorizar e de passar essas práticas. Eu acho que a lógica de sustentabilidade sempre existiu, não é? Só que as pessoas agora fazem-no de uma forma mais consciente e ainda bem, porque obriga-te a pensar em cada coisa que fazes. Também. Antigamente não pensavas, não é? Poupavas numa coisa, mas depois logo a seguir estavas a fazer muito mal outra. Mas ao mesmo tempo eu acho que se nós fizermos isto de uma forma
quase inconsciente, torna-se mais fácil de manter a prática. E acho que sofres menos de eco-ansiedade, que é uma coisa que também se fala hoje, não é? Porque às tantas tu dizes, não estou a conseguir... Exato. É porque não é possível tu também estar a fazer tudo. Sim, quando não consegues reciclar determinada coisa. Imagina, há uns tempos andava obcecada com os vernizes. O que é que eu faço com os vernizes? Estás a ver, nunca pensei nisso. Exato. Vou deitar os vernizes no lixo comum, isto não me parece nada fixe. Isto vai contaminar o lixo todo. Conseguiste arranjar uma solução? Sim, os vernizes, acho que são os laboratórios, não sei, há laboratórios de qualquer coisa que aceitam os vernizes para fazer algo, não me lembro agora o quê, e na altura eu fui entregar. Enviaram-me uma mensagem a dizer podes entregar neste laboratório X. Boa. Exato, eles fazem não sei o quê com o verniz, não sei se é com o frasco, se é com o pincel, sim, agora mas não me lembro. Mas existe, existe essa possibilidade. Não precisas de pôr no lixo. No lixo comum. Acho que antes de pormos no lixo comum podemos sempre ir pesquisar, às vezes a internet também rapidamente nos dá a resposta. Também é um bocado por aí, às vezes é preguicite, aguda, sim. de tentar pesquisar e perceber o que é que podemos fazer. E os teus filhos, de certeza que também já adotaram estas práticas sem perceberem o que é que estão a fazer, de certa forma. Muito menos, sim. E na escola, pelo menos o Eusébio, no jardim de infância, ele já tem imensa sensibilidade para essas práticas todas, sim. Sim, e a questão do lixo, por exemplo, uma vez eu vi lixo no chão e disse, estas pessoas são mesmo porcas. E ele ficou a pensar naquilo do porcas, mas porco é um animal. Um animal. Porquê que as pessoas são porcas, mãe? E eu tentar explicar. Não se manda o lixo para o chão, nananã. E ele, sempre que vê lixo no chão, ele tem a tentação de ir apanhar. Isso é ótimo. Sim. Isso é, também ele não quer ser considerado um porco. Ele faz um bocado a associação direta. Exato. Não quero ser porquinho. E agora, Filipa, estás na Renascença, estás com um podcast também. Sei que não gostas de fazer projetos a longo prazo, mas há assim algum projeto que tu queiras... Por agora estás bem assim? Estou muito bem assim, quero muito explorar o podcast. O programa vai continuar, claro, não é? Um programa diário, é aquela azáfama diária de programar uma coisa que só é feita no dia e que só tem validade no dia, e isso é o que me entusiasma mais em fazer programa diariamente na rádio, é não saber exatamente o que é que vai acontecer, tudo depende da atualidade e tudo pode mudar a qualquer momento. O podcast é uma coisa mais pensada, uma entrevista longa, com um convidado que fui eu que escolhi, é uma coisa que sou eu que coordeno ali tudo, e isso deixa-me super entusiasmada. E depois gosto muito da parte da edição e a preparação e a edição. Gosto de fazer a entrevista, mas gosto muito do antes e do depois, sabes? De fazer daquilo uma coisa mesmo, uma coisa minha, totalmente minha. Algum tema que tu gostasses de trazer para o debate do dia-a-dia? Para falar mais das mulheres e de como precisamos de pôr as mulheres no mesmo patamar que os homens. Achas que é um tema que ainda falta? Que é Sim, falta. E a partir do momento em que isso aconteça, vamos ver tudo a mudar. Para melhor. O que é que tu mudavas? Se tivesse esse poder de mudar já alguma coisa. O que é que eu mudava? Sei lá. Estou a fazer muitas perguntas em que tu... Em que eu devia ter pensado antes, não é? Então agora vou dizer uma coisa parva. É ótimo fazer-te estás a pensar. O que é que eu mudava? Olha, mudava... Sei lá, eu só pensei em coisas muito específicas que não podes falar de coisas muito específicas. Eu mudava a licença de maternidade em Portugal. Licença parental, na verdade. Tornava igual para os dois. Ok. Tanto para o pai como para a mãe, sim. 4 meses para cada um? Não, 4 meses não. 1 ano para cada um. 1 ano para cada um. As empresas iam ser obrigadas a repensar muito o seu modelo de trabalho. Achas que as empresas estão preparadas? Não. Fala-se muito disso, as empresas falam cada vez mais disso também, que querem se adaptar às mulheres grávidas e às mães. Achas que isso já está a ser feito? Acho que é uma tentativa e todas as tentativas são de louvar, mas acho que ainda estamos anos-luz daquilo que devia ser. Acredito numa próxima conversa que eu tenha contigo. Sim, e eu vou pensar melhor nas respostas. Vais nada, está ótimo assim. Eu gosto quando faço as perguntas, as pessoas também ficam a pensar, quer dizer que aquilo, de certa forma, também mexeu com elas. Isso é ótimo, é um bom sinal. Filipa, muito obrigada. Obrigada por estares connosco. Já passou, foi rapidinho. Foi. Tínhamos muito mais para falar, de certeza absoluta. Obrigada também a vocês por assistirem a mais um Cantos à Casa, hoje com a nossa Filipa Galrão, com R carregado. Certo. Mas é só um, mas é só um. Só um R. Só um R carregadíssimo. Fiquem atentos ao nosso próximo programa. Tenho a certeza que vão gostar e que vão ficar surpreendidos, assim como ficou a nossa Filipa, que não sabia corresponder às minhas perguntas. Até já e obrigada por ficarem desse lado.